Recentemente eu recebi uma frase atribuída a um teólogo cristão, João Calvino, e a frase atribuída a ele diz assim: tudo o que você vê de bom em mim é Cristo. Tudo o que você vê de mal em mim sou eu mesmo. Tudo o que você vê de bom em mim é a graça de Deus, é Jesus Cristo. Tudo o que você vê de mal em mim, bem, sou eu mesmo. Meus irmãos, nós temos no livro de Atos, e tem sido a nossa leitura, estamos concluindo o livro de Atos hoje, começando já a leitura bíblica em Romanos, e eu fiquei impressionado, ali na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, no capítulo 13, no livro de Atos. Mas eu separei apenas o verso 18, irmão Mateus, que está lá. Não é o Mateus, quem está lá hoje é a Aninha. É Mateus mesmo? Ok, Mateus. O verso 18. Mas, por favor, em casa, leia este sermão. Leia este primeiro sermão em Antioquia da Pisídia. E foi tão impactante a mensagem que lá nos versos posteriores, verso 42, assim diz: quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Eu não estou usando a NVT, eu estou usando agora NAA. Obrigado, querido. Então eles ali estavam saindo da sinagoga. Foi uma mensagem tão impactante que eles pediram: por favor, retornem no próximo sábado. E vocês sabem que a estratégia nesse momento é que o evangelho, quando Paulo chegasse numa cidade, primeiro pregaria aos judeus e se dirigia então às sinagogas para anunciar o evangelho aos judeus. Depois que anunciava aos judeus, iria para as praças a anunciar aos não-judeus, porque o evangelho de Jesus Cristo é para todos. E dizem os historiadores que, por ter pregado aos judeus e aos não-judeus, o terceiro lugar onde eles iam parar geralmente era na prisão, por pregarem o evangelho a estas pessoas. Eram os três lugares, né, da obra missionária: primeiro a judeus, depois não-judeus, depois iam para a praça, e da praça iam para a prisão. Leia o livro de Atos e você vai entender que assim era o modus operandi naqueles primeiros dias. E no verso 18, percebam vocês que é uma palavra especial. Nesse mesmo capítulo, abra sua Bíblia, por favor, acesse sua Bíblia, lá no verso 18, diz assim: suportou. Deus suportou. Então, leiamos o verso 16. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão o sinal de silêncio. Por quê? Porque agora era o momento em que haveria a palavra exposta. E então ele disse: israelitas e todos vocês que temem a Deus, escutem.
Este escutar é, por favor, escute com atenção, muita atenção, o que eu tenho a lhes dizer hoje. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Ele já começa a contextualizar a sua mensagem. E nesta caminhada, e aqui me chamou a atenção, suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. E continua anunciando a história de Israel. Obviamente, aplicou toda esta epopeia, todo esse histórico do povo de Deus, os israelitas, para anunciar-lhes Jesus Cristo. Foi tão impactante que eles foram convidados a retornar no próximo sábado. Aqui então eles apresentam um magistral resumo da história de Israel, e ele então agora, através dessa mensagem, ele cria uma proposta teológica de proclamação de Jesus Cristo como Messias, abrindo um canal de diálogo, aplicando toda a história de Israel e o convergir da história de Israel até o Senhor Jesus Cristo. E o interessante que Paulo assume uma proclamação neste momento como uma proclamação dos profetas que Deus mandou ao seu povo pré-exílio, durante exílio, pós-exílio, mensagem profética de arrependimento. E agora então, este versículo, ele parece simples, mas ele faz toda uma conexão com o Antigo Testamento. E poderíamos dizer agora, e você pode até se perguntar, e foi a minha primeira pergunta, tem sido uma bênção a leitura bíblica, um momento silencioso, iluminado, o espaço iluminado, a leitura da palavra de Deus, e eu fiquei a pensar assim: quem consegue suportar um povo durante 40 anos? Obviamente, suportou os maus costumes. E na linguagem profética, eram os maus caminhos. E agora ele chama a atenção a este povo que Deus tem paciência com o seu povo. E eu poderia dizer: Deus tem paciência comigo. E você pode dizer: Deus tem paciência comigo. Até já pensei a próxima mensagem: a paciência de Deus. Mas vamos ficar aqui nesse verso 18, que Deus, um atributo do Senhor, paciência, longanimidade, tratou assim a seu povo por 40 anos vagando no deserto. E os profetas pregavam. Então a atitude desse momento do sermão ali naquele local assume uma atitude profética de pregação de arrependimento. Maus costumes, Deus pacientemente suportou o povo. Obviamente, Deus queria e desejou e sempre desejará transformação mediante arrependimento.
Isaías capítulo 53, você pode abrir a sua Bíblia e buscar lá Isaías 53, versos 6 e 7, que diz assim: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto Ele está perto, que o ímpio abandone, diz o verso 7, abandone o seu mau caminho, os seus maus costumes, e o homem mau seus pensamentos. Converta-se, faça um caminho diferente, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Jeremias capítulo 18, verso 11, pregação semelhante ao seu povo, um Deus que ama, um Deus que é paciente com seu povo, e disse: portanto, fale agora ao povo, profeta, povo de Judá agora, e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Isso é terrível. É terrível essa mensagem. Por isso, convertam-se, convertam-se cada um de vocês de seu mau caminho e corrijam as suas o que? As suas vidas, os seus maus costumes, a sua conduta, as suas ações. Convertam-se, arrependam-se, mudem o caminho, mudem a forma de vida de vocês. Era pregação profética. Os profetas: assim diz o Senhor. Mensagem clara. Ezequiel, por exemplo, Ezequiel capítulo 33, verso 11, Ezequiel capítulo 33, verso 11, assim diz o profeta a Israel: diga-lhes, diz o Senhor, diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, não tenho prazer na morte desse que anda no mau caminho, eu não tenho prazer na morte destes que vivem estes maus costumes, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se, profeta, convertam-se dos seus maus caminhos, convertam-se dos seus maus comportamentos, dos seus maus costumes, deixem o Senhor transformar-lhes, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Então Paulo, nesse momento, a descendentes deste povo, eles sabem aquilatar o que está sendo dito, eles compreendem ou não, mas era para compreenderem, porque agora Paulo está trazendo, juntamente com Barnabé, ali ao falar na sinagoga, o Senhor está trazendo a história de seus antepassados. Um povo, percebam, um povo escravizado por 400 anos. Um povo escravizado por 400 anos no Egito. Agora Deus os liberta. Deus quebra o jugo a que estavam submetidos, os liberta e livremente os leva a uma terra prometida como um povinho livre, para tornar-se uma grande nação. Povinho ainda, povinho, número pequeno, restrito, para tornar-se, por promessa a Abraão, tornarem-se uma nação grandiosa e sacerdotal.
de onde viria e nasceria o Messias, Jesus Cristo. De fato assim o foi. E então aquele povo livre, não mais escravo, rumo à terra prometida. Porém, Paulo está dizendo ainda, escravos, lá dentro da alma, escravos. Libertados por Deus do jugo do Egito, caminhando livres, o Senhor provendo tudo para eles, mas ainda presos na sua própria natureza. E Paulo está dizendo agora aqui no verso 13, o Senhor suportou. Coloca de novo, filha, por favor, Atos 13:18, grife, o Senhor suportou-os durante 40 anos no deserto. Mas eu fui procurar mais um pouquinho. Atos capítulo 13, verso 18. Fui procurar mais um pouquinho. O que significa esse suportou? E de repente a gente vai descobrindo que é um termo fascinante. Diz que suportou tem sido objeto de muito estudo, e que podemos entender que esse suportou significa que ele os carregou. Ele os carregou. Bem, isso a gente, puxa, dá essa ideia, né? O Senhor os carregou, o Senhor deu suporte a eles. Bem, isso dá para entender, mas há variantes textuais que tendem a ser um pouco mais de profundidade, em que significa nutrir. Deus nutriu, Deus alimentou, Deus deu o que tinha de melhor para um povo de maus costumes. Deus fez isto por 40 anos. Nutrir, alimentar, como aquela que cuida do seu bebê. A ideia é essa. Como aquela mãe que cuida do seu próprio bebê. E quem amamentou sabe a natureza de um bebê. Suportou, nutriu, amamentou, alimentou, caminhou bem juntinho deles por 40 anos. É ou não é uma mensagem de amor? Eles estão ouvindo agora a mensagem de que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, se dirige a eles e foi lá na cruz do Calvário por gente de maus costumes. Quando a gente pensa gente de mau costume, são pessoas que nós não queremos andar próximos de pessoas assim. São pessoas tóxicas, são pessoas más, são pessoas que não acrescentam, são pessoas que atravancam os outros. O outro quer progredir, mas aquele que é mau nos seus costumes prende o outro, escraviza o outro, tira as forças, as energias do outro. E Deus agiu assim com este povo por 40 anos. É bem verdade que neste tempo o Senhor também fez uma limpa. O Senhor também fez uma limpa. Muitos não chegaram a ver a terra prometida por causa destes maus costumes. E o Senhor levantou uma outra geração para esta missão.
Uma geração que perdeu a oportunidade porque viveram maus costumes. Meus queridos, mas um pouco mais sobre isto, ele não apenas nutriu, mas ele teve paciência, o máximo possível de paciência com os seus pecados. E o que caracterizou aquela nação neste tempo? O que caracterizou foi geração, pessoas que viviam na murmuração. Se vocês atentarem bem o histórico da nação neste tempo, foram pessoas que, se você ler lá em Êxodo, no livro de Números, são pessoas que viveram a ingratidão, gente ingrata, gente que não tinha gratidão no coração, gente ensimesmada, gente murmuradora, gente que só reclamava, gente que só pesava, gente que era difícil. Estavam ali toda hora, todo momento. Quando se viram sem o seu líder, foram logo produzindo um bezerro de ouro para adorar, esquecendo-se, dando as costas para o Senhor. O povo ingrato, idólatra, de desvios. Constantemente, a história de Israel é uma história de afastamento, e o contexto destes profetas era uma expressão muito séria, em que os profetas anunciavam o que Deus anunciava, queria que fosse anunciado, os chamava, eles eram chamados de adúlteros, porque tinham traído o seu Deus, uma nação adúltera, licenciosa, idólatra, que se afastavam, incrédula, rebeldes à palavra de Deus. O Senhor constantemente enviando os seus profetas e o povo matando os seus profetas, rechaçando-os. Hebreus capítulo 3, sobre este povo, a quem Deus deu suporte, suportou, cuidou carinhosamente. Hebreus capítulo 3, versos 7 a 12, assim nos diz, você pode procurar na sua Bíblia, e é bom ter Bíblia aberta, não é? Hebreus 3, de 7 a 12, por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração duro, como foi na rebelião, no dia da tentação, onde? Lá no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram minhas obras durante 40 anos, e mesmo assim continuaram com a cerviz dura. Por isso me indignei com essa geração e disse, o coração deles sempre se afasta de mim. Nunca era para o Senhor, era sempre longe do Senhor, afastando-se do Senhor. Por isso me indignei com essa geração, verso 10, e disse, o coração deles sempre se afasta de mim, eles não conheceram os meus caminhos. Por que se afastaram? Porque nunca conheceram meus caminhos. Eram povo de Deus, mas não conheciam os caminhos do Deus daquele povo. Assim diz, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, não entrarão. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. E aqui é a conexão com o sermão de Paulo. Olha, Deus teve paciência com aquele povo, assim como está tendo paciência com você. Por isso digo, tome cuidado, não tenha as mesmas atitudes, não tenha as mesmas atitudes, não se afaste do Deus vivo, cuidado com o seu coração. Meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 10, ainda referência sobre esse momento,
capítulo 10 de 1 Coríntios, a partir do verso 6. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais... Opa, fui muito rápido. A irmã está lá na fase de teste, né? Está aprendendo. Obrigado, querida. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, protegidos, amparados pelo Senhor, e todos passaram pelo mar. Próximo verso. Isso, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. E continua, todos eles, verso 3, comeram do mesmo alimento espiritual, verso 4, e beberam da mesma bebida espiritual. Todos eles tiveram igual chances, todos eles foram nutridos pelo Deus eterno. O Deus que tudo provê, o Deus que tudo provê, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e aquela pedra já era para a figura de Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pelo qual ficaram prostrados no deserto por causa de um coração mau, de um coração duro, de um coração desobediente, e Deus tendo paciência com aquele povo 40 anos. Ora, estas coisas se tornaram, diz o verso 6, exemplos para nós, a fim de que não cobicemos coisas más, o estilo de vida que eles tinham, não queiramos nós. E por aí vai. Não sejam idólatras, como muitos deles foram. Não pratiquem, verso 8, a imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, diz o verso 9, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Verso 10, não fique murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Não tenham a mesma atitude que os nossos antepassados tiveram, diz a pregação apostólica. E meus irmãos, tal foi aquela palavra que foram convidados a retornar e anunciarem Jesus Cristo. Mas aqui está a grande questão. A mensagem do apóstolo Paulo sempre foi mensagem qual de João Batista, mensagem qual de Jesus, mensagem apostólica. Qual é a mensagem apostólica? Por favor, Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Procure na sua Bíblia o verso 30. Só esses dois versos, depois leiam todo o texto. Deus não levou em consideração os tempos da ignorância. É o verso 30, querida. Muito bom, obrigado. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena. Qual a diferença entre ordem e convite? Qual a diferença entre ordem e convite? Ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Verso 31. Verso 31, Aninha. Obrigado. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Deus tem uma ordem toda especial, e a ordem de Deus é arrependimento. E aqui retorno à frase bendita desse autor cristão: tudo que há de bom em mim é graças a Jesus Cristo.
tudo que há de mal em mim sou eu mesmo. Nossos maus costumes, a obstinação dos nossos pensamentos, nosso raciocínio. Obviamente, meus irmãos, aqui está ligado a comportamento, mas sobretudo a uma natureza. Lá entre o povo de Deus era quebra de aliança, quebra de uma aliança, e Deus trabalhou com aquele povo 40 anos. Eu fico me perguntando, quantos anos Deus ainda vai trabalhar na minha vida com paciência? Eu descobri, tem um texto bíblico que fala sobre isso, mas eu creio que é para o próximo domingo. Procure lá na Bíblia, tem. Até quanto mais de paciência o Senhor terá conosco? O fato é que agora é exposta a verdade em de que é necessário a ação do Espírito Santo em nós, hoje nós outros, povo de Deus. Temos também nossos maus costumes. Temos também os pecados. Se pecarmos, o que devemos fazer? Confessar a Jesus Cristo e deixá-los, fazer um caminho de conversão, de desvio, levado pelo arrependimento, e agora cambiarmos, trocarmos tais comportamentos, e aqui está a palavra, pelo fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, tudo que provém do Espírito Santo a cada um de nós. Meus irmãos, somos então conduzidos a este momento a não agradarmos mais a nós mesmos, mas sim ao nosso remidor, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, em que ativamente devemos também cooperar. Eu quero ser cooperador do Evangelho, disse Paulo, por isso esmurro o meu corpo. Vida cristã, portanto, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Eu tenho que esmurrar o meu próprio corpo, porque eu não quero ser reprovado por esse mesmo Evangelho que eu creio e prego. Eu vou esmurrar o meu corpo, vou deixar de ser preguiçoso espiritual, vou deixar de ser um protelar, gastar tempo com o que não é bom, com o que não é viável, com o que não edifica, algo que não produz algo bom espiritual, que aliás só faz nos afastar do Senhor, consequentemente do seu povo. Queridos, somos chamados então, aqui é um chamado a cooperar. Deus nutriu, Deus nos nutre, como nutriu aquele povo, e agora esta vida impulsionada hoje, cada um de nós, uma vida impulsionada pelo Espírito Santo, de busca do Espírito Santo, Deus Espírito Santo, de falar com Ele, de deixar com que Ele ministre aos nossos corações, de termos intimidade com Ele, deixar que Ele vá nos apontando. Não é preciso o pregador fazer isto, não é preciso a igreja fazer isto, não é nem um familiar. Se Deus usar alguém, amém. Mas o compromisso maior do povo de Deus hoje em seus maus caminhos é deixar o Espírito Santo ministrar profundamente no que precisa ser transformado e deixarmos de ser obstinados em perseverar nessa jornada que a gente sabe que não vai nos levar a nada de bom. Dureza do coração. Por isso, meus irmãos, este é o maior milagre que Deus está fazendo em todos os tempos. Por isso que a igreja, diz a pregação apostólica, que a igreja é colocada como espetáculo ao mundo. Para que as pessoas vejam, olha, Deus transformou aquela pessoa, então tem chances para mim.
Por isso que é bom e necessário nós nos mostrarmos como cristãos coerentes e em sermos coerentes como seres humanos. Não somos super nada em nada, somos pessoas transformadas pela graça do Senhor Jesus Cristo, em que as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: se o André foi transformado, eu também posso. Se uma pessoa com a vida que esse moço teve, eu também posso. E alguém vai olhar para a sua vida, se ele foi transformado, então tem chances para mim. O teor dessa palavra é dizer que os maus caminhos devem ser submetidos diante da cruz, meus irmãos, e deixarmos de uma forma ativa que o Senhor nos transforme e que nós queiramos ser transformados. Nós temos consciência disso. Não deixemos a mente cauterizar, pensando que é tudo normal. Normal. Não é tudo normal. Hoje eu falava com os adolescentes, nós estamos em meio a uma guerra espiritual. Não é Alice no País das Maravilhas. É guerra espiritual. O que fazer então? Nos mostrarmos melhor que os outros? Ou recebermos a palavra de Paulo que Deus tem paciência com os nossos maus comportamentos? Nossas más decisões? O primeiro passo é o passo da honestidade. Assumir: Senhor, eu tenho sim isto aqui não é do teu agrado, Pai. Isso aqui não é do teu agrado, Pai. Senhor, isso não é do teu agrado. Mas eu quero mudar isso na minha vida, Senhor. Eu quero mudar isso que está acontecendo, as opções que eu estou optando, os caminhos que eu tenho trilhado, os meus comportamentos, os meus pensamentos, as minhas ideias. Muitas vezes nada evangélicas, nada evangélico, quebrando aliança com o Senhor, mais trevas do que luz. Um dia Mateus alertou o povo de Deus dizendo que nós somos luz, somos aqueles que irradiaremos a luz de Cristo. E então Mateus diz assim: se as trevas que há em ti se parece luz, quão grandes são as suas trevas. Não, Senhor, eu não quero viver nas trevas, eu quero viver na luz, eu quero irradiar a luz de Cristo. E assim, honestamente assumirmos uma comunhão e responsabilidade de uma vida sincera e autêntica, pedindo, assim como Deus tratou daquele povo, dos seus maus caminhos, dos seus maus costumes, o Senhor trate a mim também, e trate a você, e nos trate, e nos transforme, em nome de Jesus. E assim entraremos no descanso do Senhor. Que tal orarmos assim? Feche seus olhos. Pai, eu sou grato pela tua infinita paciência e amor. Eu reconheço que, como Israel no deserto, muitas vezes eu me apego a maus costumes que me afastam de ti. Eu peço perdão, Senhor. Eu peço perdão pela minha dureza de serviço. Eu peço perdão por julgar os outros. Eu peço perdão por me deter nos defeitos dos outros, porque certamente os meus já incomodam muito. Eu peço perdão pela minha impaciência.
Eu peço perdão pelas minhas murmurações, eu peço perdão pela minha incredulidade, eu peço perdão pelas minhas idolatrias, eu peço perdão pelas mais variadas formas de desobediência. Espírito Santo, convença-me deste pecado, me conduza à santificação, capacita-me a viver na obediência. Eu quero viver a liberdade em Jesus Cristo. Ajuda-me, ó Espírito Santo, a substituir os velhos hábitos da velha criatura, do velho homem, da velha natureza, que muitas vezes surge novamente porque eu dou guarida a isto. Senhor, me perdoa, Pai. Mas eu quero cultivar a comunhão contigo, eu quero andar contigo, eu quero depender tão somente de ti, e eu clamo agora que o sangue de Jesus Cristo me purifique deste pecado, deste pecado, deste pecado, deste pecado, daquele pecado. Dê nome a esses pecados. E em nome de Jesus Cristo, eu estou orando com você e você está orando também em nome de Jesus Cristo. Amém. Porque eu não quero mais fazer parte do povo que Deus teve muita paciência dos seus maus caminhos, dos seus maus costumes. Cuidemos dos nossos maus costumes, que não são pecadinhos, são pecados. Deus nos abençoe.